estamos com uma pessoa muito especial que vai nos ajudar a decifrar um pouquinho desse esquema aí de como fazer exercício, um incentivador. Ele é professor de educação física e idealizou um canal no YouTube muito interessante que se chama Show Sedentarismo. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para te perguntar, Guilherme, é: você pode se apresentar um pouquinho melhor, falar um pouco melhor e, sobretudo, falar o que deve ser feito para evitar o sedentarismo? Como estimular pessoas, né? A primeira coisa, já me apresentou suficientemente. Né? Se colocar Guilherme Moscardi no mundo das redes sociais, você descobre um monte de coisa lá. Maravilha. Né? Vai descobrir que eu sou casado, pai, enfim, cachorro e tudo mais. Eu atuo desde antes de me formar, na época podia, fui atleta de natação, não atleta expoente da modalidade, mas fui atleta, pratiquei bastante tempo, vivi disso e fui para a educação física por causa disso. A gente sempre começa querendo montar uma equipe, montar um time, ser técnico, e depois você descobre que tem outros horizontes muito interessantes ou mais apaixonantes, como foi para mim. Primeiro criança, depois por que a criança gosta, por que ela para, por que as pessoas não vão, até que cai no meu colo aquela bomba. Muito no mundo fitness, menos de 5% da população brasileira frequenta a academia ou faz qualquer tipo de atividade física monitorada. Quer dizer que 95%, vírgula alguma coisa, é sedentário ou pratica atividade física sozinho. Sim. Estatísticas são um pouco controversas no Brasil, parte diz que 15% é fisicamente ativo, outra parte diz que quase 30%. Vamos ficar com qualquer uma delas. A gente tem pelo menos 65% da população sedentária. Então isso não é uma epidemia, isso é mais do que uma epidemia. Com certeza. É um problema sério, porque ser sedentário vai de encontro, é contrário à natureza humana. O nosso corpo precisa de estímulo. O corpo não foi feito para ficar parado. De jeito nenhum. Tá certo. Nenhuma máquina foi feita para ficar parado. Um carro parado, ele enferruja. Ele precisa se autolubrificar. O sistema é feito para se compensar. Um pneu de um carro parado, de uma moto, ele resseca. Ele tem que circular. Óbvio que tem que ter alguns componentes para aumentar a sobrevida desses equipamentos. Do corpo humano é a mesma coisa. Se eu fizer atividade física, mas comer mal, Sim. eu estou mandando combustível de baixa qualidade para dentro do meu corpo. Como que eu vou construir os músculos comparando a tijolos agora, tijolos saudáveis, com barro ruim? Não dá. Então eu preciso comer coisa boa para ajudar o meu corpo nesse processo de eterno se reconstruir. Ciência fala que de 5 a 7 anos, a totalidade das nossas células se renovam. Ok que é didática essa explicação, mas em 7 anos, se eu ficar comendo só tranqueira, eu dificulto esse processo de renovação. Bom, nesse caso que você está falando, toda essa explanação sua vem ao encontro do nosso projeto Soro da Juventude. Tá? Um dos nossos pilares é o movimento. O que a gente vê muito? A gente vê muitas pessoas começarem a todo pique, assim, não, agora eu quero emagrecer 20 quilos, eu quero emagrecer 10, eu vou na academia, eu vou me esforçar, eu vou ficar bem. Aí começam muito bem esse processo. E aí, com o passar do tempo, as pessoas vão se desestimulando. O que você diria para essas pessoas que começaram com esse pique e no dia a dia, na constância, diminui? O que você falaria assim, não, como continuar, o que fazer? Porque às vezes a pessoa começa muito assim e depois para. Para quem está parado, começar com todo o pique, vai ter um percentual muito pequeno que vai conseguir continuar. Mas na média isso não é possível. Pare e pensa um pouco, quanto tempo tem na sua agenda designado para isso? Tem pouco tempo, então precisa primeiro organizar a sua agenda. Segundo, para fazer todo dia 1 ou 2 horas, como muitas pessoas começam fazendo, você vai deixar de fazer outras coisas. Sim. Então, como que eu organizo para que isso seja longevo para a vida inteira? Porque eu não posso deixar de escovar os dentes, mas eu não fico 1 hora escovando os dentes todos os dias. Sim. Nem preciso. Atividade física também não. Se eu quero melhorar, pensando em juventude, a minha linha de trabalho é exclusivamente longevidade. O que é? Longevidade é
acumular idade, minimizando os efeitos do envelhecimento. Então, você vai ver um coroa mais sarado, uma senhora mais bonitona, mais senhora, mais coroa, na idade dele. Não dá para ter 50 anos, 60 anos sem nenhuma marca de expressão, mas não precisa ter tanta. Com certeza. Não dá para chegar aos 60 anos sem ter tido perdas fisiológicas relevantes, mas não precisa ser tanto. Exemplo, últimos Jogos Olímpicos aconteceram no Brasil e o Michael Phelps se consagrou mais uma vez como um grande campeão. Como ele vai estar quando ele tiver com 60 anos? Nem que ele queira, ele vai conseguir estar competitivo. Nem que ele queira. Agora, a gente tem um outro ex-nadador fantástico, que é o Mark Spitz, que é um senhor de praticamente 70 anos, ao redor de 70, que está reto, saudável, inteiro, com boa aparência, com marca de expressão, mas está saudável. Outra coisa, cognitivamente bem, provavelmente, se relacionando bem com as pessoas, que tá, né? Sim. E aspecto físico também, um homem bem maduro, né? Mais bonito, assim, ou seja, para comparado, né? Se a gente pegar ele com as outras pessoas da mesma faixa etária, o Mark Spitz especificamente, ele está muito melhor que a maioria. E a questão é essa. Não precisa ser um extremo, alguém que ganhou 7 medalhas de ouro no jogo olímpico. Pode ser qualquer pessoa do nosso convívio. Se compara com quem você deve ser comparado. Não uma mulher de 50 com uma mulher de 40, mas com as outras mulheres de 50. Sim. Talvez existam, talvez não, com certeza absoluta, existem mulheres de 50 com aparência muito melhor do que mulheres de 35. Com certeza. Então, eu acredito nisso. O plantio é opcional, não é? Sim. Mas a colheita é obrigatória. Então, é preciso, a partir do momento que você toma consciência que você pode mudar como você vai envelhecer, como você vai chegar lá, seja lá onde for isso, você precisa escolher se você quer aumentar as chances ou diminuir as chances. São escolhas, né? Sim. Sempre são escolhas. E planejamento. E planejamento. Porque às vezes, se eu não me planejar minimamente, a chance de eu fazer escolhas certas é menor. E mais o canal. Show Sedentarismo, ele tem o objetivo de trazer a informação e estimular pessoas, é verdade? Como que é o canal? Como que você teve essa ideia? O que motivou você a chegar nesse canal que está sendo bastante acessado, pelo que eu vi algumas entrevistas, achei fantástica. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua ideia, como que surgiu tudo isso? A ideia é a gente começou querendo desmistificar a atividade física. Não precisa ser só exercício físico. Vamos lá. Exercício físico é atividade física programada. Sim. Eu andar, subir escada, fazer atividades cotidianas são atividades físicas. Eu mexer, passar roupa, enfim, lavar carro, lavar banheiro, fazer o que quer que seja. Pegar filho no colo, abraçar namorado, esposa, sexo é atividade física. Sim. Você não vai programar tudo isso. Se fizer bastante, já tá bom. E hoje, as pessoas ainda não sabem que o celular mede os movimentos. Você pode comprar uma pulseira que mede os movimentos. Que é uma coisa bem acessível financeiramente, não é uma coisa caríssima. Né? Tem coisas muito baratas, a partir de R$50 no Brasil com todos os impostos. Se quiser importar, pode ser mais barato ainda. Até $50 é legal. A ideia do Show Sedentarismo é estimular que esse tanto de brasileiro sedentário deixe o sedentarismo. A meta é 1 milhão. Que é 0,4% da população sedentária no Brasil. Nossa. Ou seja, muito pouco. Mas 1 milhão é muita gente. Lá a gente é através do despertar da consciência. Então a gente bate papo com psicólogo, com um profissional de educação física naturalmente, com um médico, com um fisioterapeuta e com pessoas comuns que dão os seus depoimentos como eles quebraram o sedentarismo ou como eles fazem para não ser sedentários. Sim, porque a atividade física, ela não pode ser igual para todo mundo, ou seja, você tem uma preferência pessoal e vai escolher um determinado linha
de atividade, né? É isso. Você consegue nesse canal ajudar, direcionar isso? Por exemplo, de repente a pessoa com natação vai se sentir melhor, com tênis vai se sentir melhor, com capoeira vai se sentir melhor. Dá para falar sobre isso, identificar nas entrevistas e motivar as pessoas, ou você acha que é outra coisa? Lá um pouquinho mais simples. A ideia é despertar para a consciência que precisa se mexer. Tá. Eu tenho comigo a crença de que ninguém sabe qual é a melhor atividade física para você do que você mesma. Com certeza. Não é? Então a Grazi sabe o que é melhor para ela. Sim. E o que é melhor para ela hoje. Porque daqui a pouco pode mudar. Agora, o que é melhor para você seguramente é uma vida mais ativa. A vida sedentária, ela acelera o processo de envelhecimento e ela te cobra ali na frente perda de massa muscular, perda de massa óssea. Se isso tudo acontecer, vai aumentar a flacidez da pele. Se você engorda e emagrece muito, mais ainda, porque a gente vai perdendo a capacidade de voltar a pele aos padrões um pouco mais magros. Então precisa ser ativo. Ponto. O que você vai fazer? Não me interessa. Interessa que você seja ativo. Inclusive eu acho interessante te perguntar, porque como aqui na Clínica Sólidos a gente trabalha muito com o conceito de beleza, a beleza que sai de dentro para fora, de fora para dentro, né? A gente pensa que não é só você fazer um procedimento estético. Mas a gente sabe que das iscas, ou seja, uma das formas de estimular a pessoa para a atividade física é o fator estético. A pessoa quer se olhar no espelho e quer se ver bonita, dentro de um conceito de beleza, talvez um conceito mais americano, mais brasileiro, eu não sei, mas a pessoa quer se sentir melhor com ela mesma. E talvez sem pensar nesse momento, tá? Sem pensar sobre quanto vai ser benéfico para ela fazer exercício físico. O que você falaria sobre isso? Qual é a sua... O que você pensa sobre isso, assim? Com certeza. A saúde é bela. Vou repetir, porque vale. A saúde é bela. Quando eu olho no espelho e não gosto, eu estou antagonizando a saúde. Um corpo saudável não tem uma barriga gigante. Um corpo saudável não tem um desvio de coluna muito acentuado por fraqueza muscular, enfraquecimento muscular e pouca mobilidade de certas cadeias, certas articulações. Então, a pessoa ser ereta, com um tônus muscular mínimo, sem ter um peso exagerado, é saudável e, consequentemente, é bonito. Nós, naturalmente, gostamos do que é saudável por vários aspectos. A pessoa sorri mais, a pessoa respira melhor. Se eu for torto, eu vou prejudicar a minha capacidade de comunicação. Então, eu me prejudico em várias questões do corpo humano. Se eu perco mobilidade na cintura pélvica, tem pessoas que vão perdendo o prazer no ato sexual. O que é quase grotesco a gente permitir chegar a esse ponto. Então eu preciso me higienizar direito, eu preciso ter um corpo que eu consiga fazer isso. Eu preciso ir jogando fora aquilo que não serve para nada e que eu alimento. Porque se está no seu corpo, o seu sistema cardiovascular, seu sistema respiratório, seu sistema renal, tudo vai trabalhar para aquilo continuar vivo. Então vamos lá, uma gordura exagerada, ela recebe fluxo sanguíneo oxigenado e filtrado para continuar vivo, só que não serve para nada. Então está deixando de ser direcionado para células musculares, para células ósseas serem renovadas com mais eficiência e te permitir ir envelhecendo com um grau de beleza um pouco maior do que os que não têm esse tipo de cuidado. Sim. Eu não preciso olhar para a beleza, mas quando eu olho para a saúde, eu brinco que a beleza está na garupa. Sim. Ela vem junto. Inclusive é um dos nossos conceitos aqui. Beleza, né, função e estética, elas estão associadas. Então você não pode ter só estética e nem a função está associada com a estética. Bom, uma das coisas que eu queria perguntar para ti, qual é a dica de ouro, assim, a dica que você acha infalível para quem quer dar show ao sedentarismo? Ter a mesma obrigação que tem para escovar os dentes. Eu sei que se eu não escovar os meus dentes, eles vão começar a estragar. Ponto. Se eu não passar fio dental, onde eu não passo fio dental, vai acontecer um problema. Se eu não escovar os meus dentes, precisa ser todo dia? Deve.
Mas se eu pular um dia, vamos pensar, uma filha pequena, dormiu exausta, brincando e não escovou os dentes. Não vai apodrecer de hoje para amanhã os dentes dela. Sim. Amanhã ela tem que caprichar um pouco mais. Com certeza. A mesma coisa vale para o corpo. Nosso corpo foi feito para se mexer. A gente aumenta a viscosidade intramuscular quando a gente se mexe. A gente deposita mais células de cálcio nos ossos quando a gente faz exercício com pressão. Quando a gente suporta peso. Então, se eu quero ter ossos mais saudáveis, quando eu chegar nos meus 60, 70 anos, ou antes para algumas pessoas, eu preciso começar a fazer esse plantio agora. Então, coloca como obrigação. Se não é por prazer, por obrigação. Eu não gosto muito de escovar os meus dentes, eu admito. Mas eu escovo com o máximo esmero, assim como eu pratico atividade física. A diferença de escovar os dentes para a atividade física é que tem atividades físicas que fazem tão bem quanto escovar os dentes para os dentes, e eu gosto de fazer enquanto eu faço. Sim. Então, quando eu caio na água para nadar, é um momento terapêutico. Eu estou comigo mesmo. Ótimo. Uma mulher, a minha esposa, quando vai dançar, ela está no momento dela. A pessoa vai fazer yoga, não precisa ser só atividade física de alta intensidade para transpirar. Pode ser. Algumas pessoas correm e se curam de alguns problemas durante o dia, ou se preparam para o dia que elas vão ter quando isso acontece de manhã. A atividade física, ela tem essa capacidade de gerar prazer por ela mesma. Ótimo. O que é muito legal. Agora, eu tenho uma pergunta também que eu acho muito interessante, que a gente até conversou antes sobre isso. E existe a possibilidade do exercício físico envelhecer alguém? Existe e acontece. Qualquer prova de altíssima intensidade, ela te exige mais do que o teu corpo tem capacidade de se recuperar. Vamos dar um exemplo extremo. Atletas de alto rendimento. Os jogadores de voleibol, balé de performance, Kirov e qualquer outro, de Bolshoi, esses grandes balés. A pessoa treina tanto para excelência que ela chega perto de uma condição de lesão ou muitas vezes ultrapassa. Então vai te custar ali na frente. Quando aposentar, tua carreira de profissional acabar, você tem uma articulação com um nível de lesão que vai te deixar uma dor crônica pro resto da tua vida. E não só isso, porque você foi lá e fez Michael Phelps, voltando pro exemplo da natação, ele nadou hoje muito forte, amanhã ele tem que nadar de novo, mas ele não se recuperou o suficiente. Então as células do corpo dele não tiveram capacidade de voltar a 100%, ele está com 70%, mas ele tem que treinar de novo. Mais. O caso dele não é esse o objetivo, é ganhar os Jogos Olímpicos, é quebrar o recorde. Então ele sabe que essa conta vai chegar. Alto rendimento é antagônico à saúde. A maioria dos atletas vão ter algumas sequelas do alto rendimento. Quem não é de alto rendimento não precisa ter, pode escolher uma vida mais equilibrada com foco em longevidade. Excelente. Guilherme, eu queria também entender de você o que você diria sobre a relação do sono com a atividade física. Legal. Uma das coisas que primeiro começa a melhorar é a qualidade do sono quando começa a fazer atividade física. A gente tem algumas ativações hormonais que a atividade física desencadeia no corpo humano que melhora a qualidade do sono. Não incomum, as pessoas relatam que estão dormindo menos horas para conseguir ir para a academia, mas acordando mais inteiro, mais recuperado, revigorado, porque tem secreção de alguns hormônios são desencadeados pela prática da atividade física que faz com que o nosso sono seja mais profundo. Então, mesmo com a mesma quantidade de horas ou um pouquinho a menos, meia hora no meu dia eu não tenho. Experimenta acordar meia hora antes, praticar atividade física para ver se o teu sono não vai ser mais revigorante. Sim, vai ser. Recuperador. Exatamente, restaurador. Eu queria ter buscado essa palavra. Algumas pessoas podem se beneficiar de práticas mais zen, não é? Então elas podem fazer um yoga ou aulas de alongamento que não tem uma super demanda, dependendo da modalidade de yoga, sim, uma demanda calórica alta, mas algumas delas, e o iniciante vai ter pouco ainda, mas ela entra tanto em contato com ela mesma que ela reduz a ansiedade e antes de ter ganhos de consumo calórico significativos ou de ser capaz de influenciar tanto o sistema endócrino,
não é, para secretar mais hormônios, ela vai já começar a colher praticamente imediatamente, 1 ou 2 semanas depois do início da prática, uma qualidade de sono melhor. Então, começa logo, acha uma que você gosta e começa logo, porque o seu sono vai ser melhor. Bom, uma das informações que a gente tem, alguns artigos até falam sobre isso, que fala que a atividade física à noite seria algo que não seria adequado, porque você estimularia muito e aí você não conseguiria dormir bem. No entanto, muitos pacientes relatam que aquele é o único momento que ele tem durante o dia, porque está com uma agenda cheia, está com, né? Então, essa seria uma ideia de fazer exercício físico e se sente melhor. Você acredita que possa, pela experiência que você tem, o que você diria sobre isso? Fazer de manhã ou fazer à noite o esporte? Faz o horário que você pode. Eu fazer atividades mais intensas antes de dormir me desperta. Mas a maioria das pessoas que vão nadar, principalmente no início, sentem muito sono depois da prática. Para quem acredita, o elemento chakra, água, é ligado à calma. Então, criança sai da piscina, apaga. Bebê, apaga. Não estou entrando no mérito se é ou não é. Tá. Mas a prática da natação normalmente costuma dar um sono depois. Para algumas pessoas, elas correm, ou fazem uma aula de aeróbica, ou fazem alguns exercícios de alta intensidade e dormem muito bem. Então, tem que experimentar. Tá. Eu não consigo responder qual é a melhor para você. Eu consigo responder qual é a melhor para mim. Tem a ver com o biotipo, assim como tem dormidores longos, curtos, né? A atividade física relacionada tem que ver com o biotipo da pessoa. A pessoa tem que se experimentar, claro, né? Para se conhecer melhor. A melhor modalidade, quem vai descobrir é o próprio praticante. Não me venha dizer que a melhor modalidade para mim é não quero saber. Eu quero a que eu gosto, que eu me sinto bem fazendo, que eu me realizo enquanto eu pratico. Eu já fui atleta. Lá o meu técnico me dizia, hoje, desculpa, você pode me dar uma dica, mas quem vai escolher sou eu. Sim. Então, pensando em envelhecer ou em manter a sua juventude por mais tempo junto com você, alongar a permanência dela com você ou ser a pessoa mais jovem da sua faixa etária, tem a ver com estar bem consigo mesmo, tanto com o corpo quanto com o estado de espírito. Faz uma modalidade que dizem que é a melhor, a mais propícia e você odeia aquela modalidade. Ela vai mais te fazer mal do que bem. Sim. Provavelmente você vai estar nela pensando em outras coisas. Sim. Tem que ter uma conexão emocional, né? Pra você querer fazer mais, que te dê prazer, que te dê estímulo. Aí você consegue fazer. Ótimo. Eu acho que é isso, né? Totalmente. Ah, que ótimo. Quando eu gosto muito de alguma coisa, eu tendo a querer mais, eu tendo a querer ficar perto. Não é assim nos relacionamentos amorosos. Então, fases em que a gente quer ficar mais perto do filho, bebezinho que sorri e tal, fase que a gente se afasta um pouco e deixa ele crescer. Quando a gente começa a exigir isso, discutir um pouco mais, relacionamentos amorosos, familiares, aquele avô mais carinhoso, aquela avó mais carinhosa, você quer ficar mais perto, você quer conversar mais tempo. Para atividade física, esse paralelo serve. Sim. Até porque eu estou pensando numa vida inteira. Pensando em alguém que olha com a possibilidade de chegar nos 100 anos, se ela praticar durante 20 ou menos ou mais anos uma modalidade que ela não gosta, acredito que apesar de poder ser a melhor para ele praticar, possa fazer mais mal do que bem, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista físico, porque eu não vou fazer tão bem, eu não vou me concentrar nela. E aí eu posso me lesionar, eu posso, enfim, fazer um monte de coisa que não tem. A gente tem que ter uma conexão, né, com aquilo que a gente acredita. Aí vem uma coisa meio filosófica que faz sentido, total sentido, né? Perfeito. Então assim, show sedentarismo. Show sedentarismo.